Professora? Seja bem-vinda, Heloísa. Pessoal, quem não conseguiu ver a aula semana passada, ela está gravada, viu? Eu já disponibilizei ela lá no GR8. É só entrar lá. Eu já vi Oi. a aula passada de R8. Tá. Eu não tinha vindo na aula passada, depois eu olho ela. Então tá. Alguém já entrou no blog do professor Caio para poder fazer as... Professora, eu já fiz, professora. Eu já fiz também. Professora, eu tô no computador e eu não baixei. Nem sabia que tinha um blog. Professora. Quem não sabia que tinha blog? Professora, o meu celular tá descarregando e eu vou pro celular da minha mãe, tá? Tá bom. Não Professora, esqueçam o de que está colocar... acontecendo, será? Porque normalmente a aula da senhora tem 40, 43 alunos, e agora está com 35. Pois é, estamos aqui aguardando, né? É a aula de educação física, deixou vocês cansados. Deus me livre, professora. Aí o professor falou assim, vocês vão matar o velhinho, mas quem tava quase matando a gente era ele. Que nada, moça. Deus A aula me foi de livre. boa. Eu tô muito cansada. Vamos Professora, aguardar. não fiz minha força. Tá tudo repuxado. Professora, é pra colocar o nome no chat? Professora. Sim. Tá bom. Professora? Oi. Voltei, professora. Muito bem. Pessoal, vamos aproveitar aqui, deixa eu falar também a respeito das listas. Tem alguns alunos me devendo atividade, tá? E a próxima semana é a última semana, né? Depois é férias. Então, vamos aproveitar. Ainda bem que é aí, férias. né? Minha mãe tá ficando de cabeça cheia das tarefas. Professora, uma pergunta. Oi. É porque tem muita gente falando que elas vão voltar em agosto. É certeza que elas vão voltar em agosto ou ainda não tem certeza? Ainda não tem certeza, tá? Ainda tá isso aí. Nós mesmos, nem a gente que é professor, que estamos lá vendo os recados, ninguém tem certeza de nada, tá? O que vai fazer? Vamos aguardar, né? Vamos ver até agosto como que vai estar, né? Como que vai estar essa pandemia aí, né? Como que vai estar a curva, né? Ou Professora, seja, oi. eu não vou voltar para a escola enquanto não arrumar a vacina. Tomara que nem comece. Então, eles estão falando em talvez voltar escalonadamente, né? Ou seja, voltar um pouco. Aqueles alunos que não têm acesso à internet, que não tem como, né, estar acessando essas aulas, tá voltando. Mas isso aí a gente ainda não, a gente está aguardando. Está esperando ordens lá de cima para ver direitinho. Tá bom? Professora, mais uma pergunta. Por conta das tarefas, eu tentei mandar hoje, só que o meu e-mail ele tá dando problema. Manda pelo WhatsApp. Tá bom. Tá? Professora, Então, uma pergunta. A senhora acha que seria bom, no caso, cancelar esse ano ou não? Não. Nossa, de jeito nenhum. Não, cancelar de jeito nenhum, tanto de tarefa que nós fez. Eu acho que não, a gente fez tanta tarefa para depois, né? Pois é, sei lá, e perder tudo. Não, Fez muita coisa esse ano. não tem perigo de cancelar, não. Vai cancelar, não. Professora, uma pergunta. Fala. A senhora tá dando aula de história para nós, né? E o professor Caio Maluco não vai dar para nós, não? Vai ser como se fosse a senhora? Isso. Essa semana eu estou com vocês. Aí na semana que vem,
Eu acredito que vai ser um dos dois, um dos outros, tá? Professora, se não responder muito é porque eu tô almoçando. Gente, então vamos lá, já são 2 horas, né? Já deu tempo aí do pessoal tá entrando. Gemima, você que é expert aí, vai tirando umas fotos para nós, tá? Pra gente postar. Vou tirar um print aqui do computador, professora, porque o computador tem como tirar print. Ah, então tá. Coloca a carinha de todo mundo aí, esses meninos bonitos. Pede para todo mundo mandar mensagem no chat, porque fica aparecendo no chat aqui, aí vai no print. Se eu pôr, vocês assustam. Todo mundo Não, porra, eu também Não, não. é assim, se você colocar o telefone racha. E para de mandar mensagem no chat. A minha também. Pessoal, para de mandar mensagem. No chat. Professora, eu tenho que cortar meu cabelo, olha o tamanho. Você tá lindo, rapaz. Tudo bem? Esse negócio, né? É só até ela tirar a foto. Aí vocês abrem a câmera para ficar bem legal. Sorria. Mãe, tá com gosto de limão, mãe. Tirei. O Cadu tá comendo igual gato, comendo e miando. Gente, então vamos fazer o seguinte. A partir de agora, coloquem o microfone aí no mudo e vamos começar a nossa aula, tá? Na aula passada, nós vimos sobre a reforma da igreja. A gente viu a reforma protestante de Martim Lutero e a gente viu a reforma de João Calvino, né? Segundo Martim Lutero, como que uma pessoa alcança a salvação? Quem sabe? Fazendo os bons. Segundo Martim Lutero, a gente alcança a salvação por meio da fé, né? Segundo Jean Calvino, a salvação, ela já é predestinada, certo? E a Igreja Católica, como que ela fazia para a pessoa conseguir o perdão? Falava pra ela pagar pra ter perdão. Vendi o perdão. Exato. Ela tinha que pagar para conseguir o perdão. Isso. Como que é o nome que se dava a essa prática? Indulgência? Indulgências. Muito bem, a venda de indulgências. E aí, esse foi um dos principais motivos que a Igreja Católica acabou sendo criticada, né? Não só esse motivo, mas vários outros motivos também, tá? Hoje, nós vamos falar da reforma na Inglaterra. O rei lá na Inglaterra era anotar alguma coisa? Vai, pega o caderno e um lápis, já deixa no jeito para anotar, tá bom? Vocês estão vendo o slide? Pode tirar print, professor. Não, professor, não tô conseguindo ver. Eu tô vendo. Agora apareceu. Eu estou vendo. A professora pode tirar print, né? Apareceu, professora, reforma anglicana. Professora, pode tirar print ao invés de copiar? Pode, deixa eu te falar. Lá no blog do professor Caio, esses slides estão disponíveis, tá? Então, assim, eu queria que vocês anotassem. De acordo. Posso anotar no computador? Pode, tá? Deixa eu falar para vocês. Anotem de acordo com a explicação. Uma palavra que eu falar durante a aula. Uma palavra que eu falar durante a aula, uma coisa assim, tá? Por quê? Porque Professora, tem lá no blog, então é só vocês pegarem. Fala, Bruna. desculpa interromper, mas a gente já tinha visto sobre isso, não tinha? Então, nas aulas anteriores, tanto eu, quanto o Caio, quanto o Jairon, a gente falou um pouco, né?
sobre esses dados. Aí, quando a gente foi ver essa aula, para poder fechar o semestre, né, a gente ia retomar isso aqui, por quê? Porque nós vimos sobre a reforma, mas nós não vimos direitinho sobre a contra-reforma, lembra? Então, assim, a reforma a gente até viu com mais coisa, mas a contra-reforma a gente viu menos, tá certo? Então, por isso que a gente está retomando. Então, por isso que aqui, eu fiz somente uma revisão, né, sobre a reforma de Martim Lutero e a de Jean Calvino. Hoje eu vou falar mais da reforma anglicana, que é Henrique VIII, para a gente falar da contra-reforma, que a gente viu pouco. A gente viu mais no texto que eu mandei para vocês semana passada, tá? Olha só, eu vou começar aqui, depois do finalzinho da aula, eu abro para a gente estar debatendo e tirando algumas dúvidas, tá bom? Acho que tem gente querendo entrar aqui, deixa eu ver. Tem. Podemos deixar ninguém de fora, né? Professora, Oi. a Ana Luísa pediu para avisar que o celular dela, da tia dela, tá dando problema e não tem nenhum aparelho que ela pode usar para entrar na aula. Professor, deixa eu te falar. Eu tô tirando as fotos dos slides, tá? Tá. Mas depois, Heloísa, você pode entrar no blog também e pegar lá, tá? Tem lá gravado lá no blog. Olha só, pessoal. Então vamos aqui, vamos rapidinho, senão não dá tempo de eu falar. E hoje eu quero falar tudo, tá? Então, olha, a reforma anglicana. Não está escutando nada que a senhora está falando. Ninguém está ouvindo nada? Luiz, eu estou ouvindo, professora, perfeitamente. Eu tô ouvindo, professora. Perfeitamente, Eu estou professora. ouvindo, professora. Ouvindo também. Tá, então olha aí, o computador de quem não está ouvindo deve ser seu computador. Tá? Dá uma olhadinha. Pessoal, então vamos lá, vamos começar. Coloca o microfone no mudo e vamos começar aí a nossa aula, tá? Vamos falar aqui o que foi a reforma anglicana. Bruna, você disse que a gente viu, você lembra do que se trata a reforma anglicana? Na verdade, não exatamente, professora, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que foi quando o rei da Inglaterra, ele era contra o Papa porque a esposa dele queria se divorciar, era alguma coisa assim, não era? Isso, ele queria divorciar da esposa, né? E aí o Papa não aceitava. Isso, muito bem. Então, olha só, a reforma anglicana, ela acontece na Inglaterra porque o rei Henrique VIII queria se separar da esposa. Ele era muito fiel à Igreja Católica, tanto que ele recebeu um título de defensor da fé. Porém, com esse movimento de reforma da igreja, ele aproveitou, né, que ele queria casar com uma amante, e aí ele pegou e fundou a igreja anglicana, onde tinha como característica o ato da supremacia, né? Ou seja, ele era chefe da igreja e chefe político. E aí ele podia fazer o que ele quisesse. Aí ele pegou a esposa dele, né? E colocou em um convento e casou com a amante dele, Ana Bolena. Ana Bolena teve uma filha, né? Diferente do que ele achava, que ela estaria grávida de um filho, porque ele queria um herdeiro, né? Para assumir o trono, né? Para ser o sucessor. Só que veio uma menina. Ele fez pior com Ana Bolena, que se com a esposa dele atual ele pôs no convento, com Ana Bolena ele acusou ela de traição e ela foi decapitada, né? Então, olha só, na igreja da Inglaterra, ele usou um motivo pessoal, né, para poder cancelar lá o acordo com a Igreja Católica e fundar a Igreja Anglicana. Então, olha só, nós temos a Igreja Protestante Luterana, que é de Martim Lutero. Nós temos a Calvinista, né, que é a de Jean Calvino. E nós temos a de Henrique VIII,
na Inglaterra, que é o anglicanismo, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Não. Não, Então vamos. Você tá falando só da sua igreja. Então, olha só. Deixa eu aceitar aqui, então. Que isso, Jane? Professora, é Professora, só uma coisa. Calvino ou João Calvino? O que é, Luiz? Repete a pergunta, por favor, que eu não ouvi. Foi eu que perguntei. É Jean Calvino ou João Calvino? É Jean Calvino. Jean. Professora, quando a senhora começa a falar, não sei o que acontece, mas tá travando muito o meu áudio. Travando o Pra áudio? mim tá de boa, Isso. tô escutando corretamente. É Wi-Fi. Então tá de boa. Tá de boa. Tá de boa mesmo. Professora, meu áudio não tá travando. Tá, então vamos continuar. Olha só. Então, veja só. Esses aí foram os principais responsáveis pela reforma da igreja, ou seja, pela ramificação da igreja católica. Surgiram novas religiões. Hoje nós temos um monte de igreja, né? Nós temos a Igreja de Deus, a Igreja do Véu, Igreja Protestante, Igreja Assembleia, Igreja... Nem sei a quantidade de igrejas que tem, né? São várias, certo? Então, na Inglaterra, somente a Rainha Elizabeth que vai conseguir consolidar essa igreja anglicana. Mesmo o pai dela, né, que queria um filho homem, não uma filha mulher para governar, acabou que a Rainha Elizabeth foi a maior rainha que a Inglaterra já teve. Ela conseguiu transformar a Inglaterra em um grande reino, muito rico, tanto em questões de ouro, de prata, né, como também fortalecer a própria religião anglicana lá dentro, tá certo? Essas imagens que vocês estão vendo aí agora é a de Catarina de Aragão e Ana Bolena. Então, nós temos aí, aqui foi a primeira esposa e depois Ana Bolena, que era a mãe da Elizabeth I, certo? Aqui, esse mapa, a gente vê um pouquinho sobre a expansão das reformas religiosas. Primeiro, lembra, acontece onde? Onde foi que iniciou o processo de reforma da igreja? Qual lugar? De onde era Martim Lutero? Da Alemanha. Da Alemanha, muito bem, parabéns. Então, olha, começa na Alemanha, porém, depois ele vai expandir para vários territórios, para vários lugares, né? E aí, olha só uma questão importante para vocês verem aqui. É isso aqui no século XVI. Observe aí de amarelo, né? Tem a legendinha embaixo aí no mapa. Lá, esse de amarelo, onde a igreja católica tem mais força, tinha mais força. De marronzinho aí, eram os muçulmanos, né? De meio que laranjadinho, né? Nós temos os anglicanos, depois nós temos meio rosinha os calvinistas, de verde os luteranos. Tá vendo aí que é na região aí na Suécia, na Dinamarca, né? Então, veja que logo, logo, a reforma protestante alcançou, sim, vários lugares, certo? Bom, em relação à reforma protestante, só faltava falar aí, né, da questão da Inglaterra, né? Agora, nós vamos ver sobre a contra-reforma. O que seria contra-reforma, meninos? A contra-reforma, professora, foi tipo uma punição, pelo meu entender, foi tipo, eles discordavam de Lutero e todos os protestantes afirmavam, desde Martim Lutero até aqueles mais importantes nomes que vieram do protesto. Né? Então, a igreja, vendo que estava perdendo muitos fiéis, a igreja resolveu, então, tomar uma atitude, né? Fazer com que não
perdesse tantos fiéis mais. Então, por isso que fala contra-reforma. Então, a contra-reforma é um movimento contra a reforma que a igreja estava sofrendo, né? O que fazer? Primeiro, eles precisavam punir as pessoas. Pessoal, desliga o microfone, está dando contato no meu aqui. Primeiro, eles precisavam arrumar uma forma de punir aquelas pessoas, né, os principais reformadores. Então, eles começaram a perseguir, mandaram prender, né, essas pessoas eram acusadas de serem hereges, né, ou seja, pecadores, né. Herege é aquele que não segue a doutrina da igreja. Então, eles começaram a uma verdadeira caça às bruxas, né? Uma verdadeira caça aos hereges, tá? E aí, eles precisavam como fazer para impedir? Eles precisavam encontrar uma forma de impedir aí essa reforma. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma reunião chamada Concílio de Trento. Por que recebeu o nome de Concílio de Trento? Porque concílio quer dizer reunião. Trento, porque era na cidade de Trento, né? Aí eles fizeram uma reunião lá e eles falaram, olha, vamos tomar algumas decisões aí para impedir a reforma. Uma das coisas, vamos atender um pouco aí o pedido dos fiéis, vamos mudar um pouquinho os nossos dogmas, né? A forma com que a gente, a forma com que a igreja trabalha. Então, eles mudaram, eles pararam de cobrar a venda de indulgências, que era uma coisa que eles faziam muito, pararam também com a simonia, né? Algumas coisas eles pararam. Por exemplo, o celibato clerical, que é o não casamento dos membros da igreja, continua ainda hoje, né? Os membros da igreja continuam não casando, tá? Criaram também a ordem dos jesuítas. O que é a ordem dos jesuítas, pessoal? Era um treinamento religioso, tá? Era assim, as pessoas... Oi? Eu posso explicar? Pode, por favor. Era como se fosse um grupo de jesuítas, jesuítas eram tipo uns monges daquela época, que passavam por todos os lugares do mundo, catequizando pessoas, teoricamente, tentando que eles deixassem aquele costume que foi pregado em Lutero. Aí eles catequizavam na teoria de Assis cristãos. Né? E não só aqueles que o foco maior, né, era reconquistar mais fiéis, né? Então, o fundador aí da Ordem dos Jesuítas foi Ignácio de Loyola, tá? Ele criou a Companhia de Jesus, que criou aí esses soldados de Cristo. Aí, inicialmente, como o colega falou, né, a ideia era combater a expansão do protestantismo. Só que depois, eles usaram também, esses jesuítas, para catequizar aqueles que eram chamados de pagãos. O que é um pagão? Aqueles não cristãos, né? Então, pagão é aquele que não é batizado. Então, todo mundo nasce pagão. Aí, o que acontece? A gente vai e é batizado, né? Então, na igreja católica, a gente é batizado bebezinho, a maioria das vezes, né? O certo, na igreja católica. E na igreja Assembleia, por exemplo, é adulto, né? É depois que é batizado. Mas a catequese, né, é ensinar a doutrina católica para os não cristãos, tá? Então, essa aí é uma das decisões que a Igreja Católica tomou, tá? E também outras. Olha só aqui o Concílio de Trento, o que ele fez? Foi o Papa Paulo III que convocou essa reunião, e ele colocou lá, primeiro,
né, que as pessoas iam seguir, continuava seguindo aí, então, os 7 sacramentos da Igreja Católica, né? Então, continuava seguindo a Igreja Católica, continuava reafirmando o poder do Papa. O Papa continua sendo o principal, né, o líder, o representante da Igreja Católica. O monopólio do clero em relação à interpretação da Bíblia fica como sendo correta, né? Ou seja, a interpretação correta da Bíblia é aquela que a Igreja Católica faz. Porém, na Reforma Protestante, lembra que uma das ideias que eles diziam é que as pessoas tinham o direito de interpretar a Bíblia da forma que cada um desejasse, né? Por isso teria que traduzi-la, né? Uma outra coisa, a salvação da fé depende da fé e das boas obras. Diferentemente do que Calvino, no calvinismo, pregava, que ele dizia o quê? O que Jean Calvino que já eram dizia? predestinados. Isso, que já era predestinado. Então, a Igreja Católica fala, não, a salvação, ela vem por meio da fé e por meio das boas obras. Ninguém está predestinado, né? Então, você precisa ter fé, ser um bom cristão, né? Ser solidário, ajudar as pessoas, que tudo depende do livre-arbítrio, né? O dogma religioso fica sob como fonte a Bíblia, né? E Cristo se faz presente no ato da Eucaristia, que em algumas religiões não tem a Eucaristia, tá? Eles não consideram ali aquele momento do corpo e sangue de Cristo, tá? E, assim, e algumas coisas, como eu falei, se mantêm, né? Por exemplo, o celibato sacerdotal ou celibato clerical. Ah, pessoal, outra coisa. Antigamente, uma pessoa para ser padre, para ser bispo, para ser membro da igreja, a pessoa podia comprar esse cargo. Então, geralmente, os filhos, o primogênito é que recebia a herança. Tá? Então, por exemplo, tinha ali um homem que tinha 3 filhos. O primogênito vai receber a herança. A mulher, geralmente, ela não recebe a herança. Ela arrumava um casamento bom para ela, ou se ela não casasse, ela ia para o convento. E o filho mais novo, ele tinha a opção de comprar um cargo na igreja e virar aí um membro da igreja. Tá? Observe essa imagem aí, é o Concílio de Trento. Tá? São vários bispos, né, padres, reunidos aí para poder tomar essas decisões para impedir a reforma protestante. Tá? Professora. Pode. Professora. Pode falar. Tá ouvindo. Oi? Eu vou ter que dar uma saidinha. Depois eu volto. Ok. Olha só. Professora, a Maria Eduarda, ela pediu para falar que ela não vai conseguir ver o fim da aula, mas depois ela vai ver no GR8. Tá bom. Olha só, vocês já ouviram falar na Inquisição? Os alunos do 7º B, né, eu passei para eles lá um vídeo extra, né, para saber mais sobre a caça às bruxas. Vocês viram? Eu assisti. Eu assisti, professor. Então, o Tribunal do Santo Ofício, né, que é uma das características aí das decisões da Contra-Reforma, trouxe de volta a Santa Inquisição. O que é a Santa Inquisição, pessoal? É um tribunal, né, que é onde vai investigar e vai punir as pessoas que são contra a fé católica, né? Isso como forma de impedir esse avanço. Então, tinha gente que tinha medo de seguir as outras, né, as igrejas protestantes, porque elas eram perseguidas, acusadas de serem hereges e poderiam acabar até na fogueira, né? Então, esse tribunal do Santo Ofício, né, ele é chamado, anotem aí, ele é chamado Tribunal do Santo Ofício, né, ou Santa Inquisição,
tá? Então, ele tem a intenção de investigar e punir as pessoas que eram contra os dogmas da igreja, ou seja, os hereges, tá? E também, uma outra coisa que a igreja fez foi fazer uma lista de livros proibidos. Anotem também no caderno. O nome dessa lista de livros proibidos é o Index Librorium Prohibitorium, né, em latim. Mas pode colocar só o Index, a lista de livros proibidos. Então, assim... Professora, cortou, a senhora pode falar de novo? Desculpa. Index, lista de livros proibidos pela Igreja Católica. E como é... Index. O Index. Tá vendo que tá de vermelhinho aí? Index, Librorium. Professora? Oi. A senhora pode repetir sobre o Tribunal do Santo Ofício? Posso. Eu copiar. Você coloca assim, o Tribunal do Santo Ofício. Tira daí que eu vou anotar. Você coloca assim, Tribunal do Santo Ofício, Santa Inquisição, foram criados para investigar e punir os crimes contra a Igreja Católica, né? Ou seja, investigar e punir os hereges. Então, todas as pessoas que eram consideradas de hereges eram condenadas aí pelo Tribunal da Santa Inquisição, tá? Ok? Sim, já copiei. E olha, pessoal, nesses tribunais, acho que no finalzinho do slide aqui, acho que tem até alguns, eu coloquei uns instrumentos para vocês verem, né, que eram utilizados aí para torturar essas pessoas, né, para punir elas pelo fato delas estarem aí seguindo, né, não cumprindo com o catolicismo, tá? E nesse... Oi. O Caio Maluf passou um vídeo sobre a caçada das bruxas. Pois é, então, aí lá não é isso que acontecia? Por que as bruxas eram caçadas? Porque elas não seguiam o catolicismo? Né? Às vezes, né, tiveram muitas mulheres que foram caçadas e que eram católicas, né? Então, assim, qualquer ação que fosse contra os dogmas da igreja era punido. Então, por exemplo, até mesmo, pessoal, um remédio que a pessoa fizesse de raízes, né? A pessoa era considerada um herege por causa disso. Então, a Santa Inquisição perseguia essas pessoas também, tá? Então, qual a única forma de ser curado na época? Era pela igreja. Então, você está doente, você tinha que chamar o padre, e não ir lá chamar uma pessoa para fazer um chá, um remédio para você. Oi. Professora, estão tirando o Jean da aula. Quem está tirando? Não sei lá. Ele falou quem que é Jean? Eu não. Você entrou, você não avisou. Pessoal, eu o negócio lá. Olha só, vamos continuar, tá? Olha, então, gente, a própria igreja, né, o Papa, ele autorizava essa caça, essas torturas, né? Então as pessoas eram obrigadas a confessar. Então tinha gente que confessava que era bruxa, mesmo não sendo, né? Por causa de tanta tortura, mas acabava na fogueira, tá? E a lista de livros proibidos, o Index, só para vocês terem entenderem um pouquinho. Livros como Romeu e Julieta, lembra que a gente viu Romeu e Julieta lá no Renascimento? Livros como Romeu e Julieta, por exemplo, foram proibidos. Então, que tipo de livro, professora, que eles colocou nessa lista? Vários tipos de livros, né? Livros que falavam de ciência, livros que falavam de
de romance, né, livros tipo novela. Então, esses livros que não fossem, né, voltados aí à religiosidade, eles foram anexados lá nesse index. Sabia uma curiosidade? O que acontecia? Não podia, era proibido. Tem um filme que ele chama... Ai, gente, eu esqueci o nome do filme, mas mostra. No filme mostra, por exemplo, o que acontecia com as pessoas que lessem algum livro que estava na lista. Mostra, o filme acontece em um monastério. O que é um monastério? Um local lá, né, onde ficam os padres. Aí tem lá uma sala com os livros proibidos. Aí um padre um dia vai lá e pega o livro e lê. Aí ele vai e passa, né, o dedo na boca e vai folheando e vai lendo. E aí, só que aí no outro dia ele amanhece morto. Aí todas as pessoas que iam lá e liam o livro, amanhecia morto. Aí eles pregavam que aquilo ali estava acontecendo porque era um livro proibido e era castigo de Deus, né? Mas, na verdade, o que aconteceu? Alguns livros foram envenenados, então tinha veneno nas folhas. No momento que o cara fazia isso e folheava o livro, ele ingeria o veneno. Então, isso ele acabava morrendo, né? Mas, então, era isso que tinha aí na mentalidade. Depois eu vou ver se eu lembro o nome do filme, tá? Mas ele, assim, ele é um pouco... mentiam. Eu necessito de ver esse filme, professora. Na verdade, né, quando a gente fala assim, eles mentiam, eles usavam a fé católica, né, das pessoas que eram bem fervorosas para impor o que eles diziam. Então, assim, as pessoas tinham que seguir as normas do jeito que eles queriam. O que eles fizeram. Isso, exatamente. E aí a gente sabe que, lógico que tem livro que a gente não deve ler, talvez não seja a hora, não seja o momento, não faz bem, né? Livro que não vai contribuir para o seu conhecimento, você não deve ler. Mas daí, né, a receber o castigo da morte, como mostra lá no filme, né? E já é passado. Aqui temos aqui uma capa, né, do index, tá? Onde tem aqui, né, os vários livros, né, que foram proibidos. Eu vou desenhar essa capa aí depois, tá? Tá. Então, veja, aqui nós... Oi? É porque não tá em português. Não dá, né? Porque não tá em português. Esse é o livro original, né? A capa do livro original, né? Que tá lá no museu. Então, tá lá no Vaticano, né? Então, não é na nossa língua, né? Mas, assim, o index. Aí a palavra index, librorium, tá vendo? Então, é a lista de livros proibidos pela Igreja Católica durante lá o processo de contra-reforma, tá? É grande essa lista, professor? É bastante extensa, muito grande. Tem muitos livros. Já tem livro que saiu dessa lista, mas ainda tem livro nessa lista. Aquela hora eu ia falar, alguém pegou e falou alguma coisa, mas sabia que ainda tem, ainda existe uma sala, né, onde consta alguns livros proibidos pela Igreja Católica. Tá? Então, assim, na época, se alguém teimasse e lesse, né, lógico que o filme lá, no caso do veneno, é ficção, é filme, né, mas, assim, é só para representar o que poderia acontecer se caso uma pessoa teimasse e lesse algum livro que estava na lista. No livro de vocês, lá na página 91, quem tem, por exemplo, fala, olha, reeditou o index, isso é, a relação de livros que os católicos estavam proibidos de ler. Muitas vezes esses livros eram queimados em grandes fogueiras. Então, assim, era tão proibido que alguns eram recolhidos e eram queimados. Oi. Eu vou desenhar aqui no caderno, depois eu vou mandar foto para a senhora, tá? Tá, ok. Aqui, como eu disse para vocês, né, tem aqui algumas imagens de como que eram as torturas, né, da Inquisição, tá? Então, aí tem alguns exemplos aí de como as pessoas eram torturadas. Então, as pessoas consideradas hereges, pessoas consideradas bruxas, né, pessoas que não cumpriam
o que era determinado pela Igreja Católica, eles eram colocados muitas vezes aí, né, e punidos dessa forma. Professora, Tá? Oi. aquele negócio das bruxas que a senhora falou, que mesmo que os que não eram bruxos falavam que era, mas vocês iam morrer de todo jeito, pra que falava? Para livrar, né, do sofrimento, né? Então, por exemplo, a gente, inclusive, aqui no Brasil, na época da ditadura militar, onde houve várias torturas semelhantes aí, né? Muita gente inocente acabava se confessando, assumindo uma culpa que não era, para livrar das torturas. Então, às vezes era tanta tortura que as pessoas acabavam confessando por aquilo que não fez para livrar do sofrimento, né, que era causado aí durante as torturas, tá? Então a igreja era pecadora. Hã? A igreja era pecadora? Por matar velho? Então, quando a gente fala, né, esse tema, ele é até, assim, bastante pesado, né, porque a primeira coisa que vem na cabeça da gente é isso. Nossa, a Igreja Católica é uma pecadora. Então, lembrando, pessoal, isso que era lá do século XVI, tá? Essa postura que a igreja fazia lá naquela época é de lá, nós estamos falando da Igreja Católica lá do século XVI, que infelizmente tem essa fase obscura aí na história da Igreja Católica, né? Então, assim, se a gente for pensar, né, sim, ela era de acordo com o nosso pensamento hoje, de acordo com a nossa doutrina hoje, sim, né? É totalmente errado, né? A própria igreja hoje condena esse tipo de coisa, tá? Mas lá na época era a forma com que ela achou de tentar impedir, né, a sua expansão, né, a expansão do protestantismo. Professora, tipo assim, se a pessoa estava sendo torturada e quando ela assumisse a culpa, ela parava de ser torturada e matavam ela? Né? Aí, geralmente, é o que, infelizmente, né, é o que acontecia, né? Porque a pessoa que ela era investigada e ela era condenada, ela era punida com a morte, né? Muitas vezes ela era punida com a fogueira, né? Ela era colocada na fogueira, ela era queimada na fogueira, a maioria das vezes. Então essas pessoas não passavam por um julgamento? O julgamento, né, já era o Tribunal do Santo Ofício. Então, era feito um julgamento ali, e se ela fosse condenada, aí poderia ser morta na fogueira, tá? Então, lembra, o tribunal, olha o nome, Tribunal do Santo Ofício, ou Tribunal da Santa Inquisição. Então, as pessoas investigavam, levavam para um julgamento, mas na maioria das... Deixa eu só concluir. Mas na maioria das vezes ela era condenada à morte. Oi. Para perceber essa primeira imagem, é muito macabra essa roupa que o povo está usando. Né, muito macabra mesmo. E essa roupa, professora, acho que eles usam essa roupa quando o povo for morrer devagarzinho, só com medo. Isso aí, geralmente, lá na Idade Média, os carrascos, eles encapuzavam mesmo a cara para poder não serem vistos, tá? Então, era uma forma de encapuzar, era isso aí, o nome deles era os carrascos. O que é os carrascos? Aqueles que ia, né, fazer que ia executar, né, a punição da pessoa, né, que seja lá, ser na forca, ou tomar um remédio, um veneno, no caso, né, ou então ir lá para a fogueira. Tá? Professora, Guilherme Alves, 7º C. Eu queria saber se nessa época também tinha o racismo, que era uma taxa de pessoas mortas maior que de pessoas brancas. Então, nessa época aqui, século XVI, né?
já tinha, por exemplo, já tinha acontecido, né, ou estava acontecendo, né, as grandes navegações, lembra? Então, essa prática do racismo, como a gente conhece hoje, deixa eu ver a carinha de vocês aqui, já que a gente terminou de ver isso aqui. Então, olha só, esse racismo, como ele acontece hoje, pessoal, ele é mais determinado aí a partir das grandes navegações, tá? Então, o que que acontecia? Lá nessa época, era perseguição não pela cor, tá? Mas era uma perseguição pela ideologia, certo? Que é diferente. Hoje em dia, né, a gente vê aí o racismo pela cor, né? É raça. Essa palavra raça, ela devia ser extinguida lá do dicionário, ela não devia nem existir, porque não existe raça. Raça é de bicho, né? Raça quem tem é cachorro, é vaca. Os seres humanos não têm raça, nós somos humanos, todos somos seres humanos. Então, Professora. Oi. Então, nessa época, a cor não fazia nenhuma importância? Todos eram iguais? Isso, nessa época que não tinha perseguição pela cor, não. Tá? Só para vocês entenderem, pessoal, o racismo, né, pela questão da cor, vamos ver aqui, as grandes navegações, né, os europeus chegaram... Tinha e não tinha, né? Mas não nesse contexto aqui de contra-reforma. Não acontecia por causa da cor, tá? Na contra-reforma acontecia por causa da ideologia. Mas, assim que acontecem as grandes navegações e começam a capturar, né, os negros, né, lá da África, e levá-los e trazê-los, né, para a América, também para a Europa, para serem escravizados, ali já começa o racismo, tá? Então, ali já começa, quando captura os negros e traz para cá para ser escravo, ou leva para a Europa para ser escravo, aí já é racismo, tá bom? Mas na contra-reforma, não, a contra-reforma não tem nada a ver com raça, tá? Na contra-reforma tem a ver com ideologia. Certo? Certo. Inclusive, né, hoje em dia o tema racismo é um tema bastante importante da gente estar discutindo, né? E para a gente estar lutando para que ele acabe, não é verdade? Vocês viram lá o assassinato lá do George Floyd. George Floyd. Isso. Floyd. Ele foi executado daquela forma lá, né? E com certeza porque ele era negro, porque se fosse um branco não tinha acontecido aquilo. Então aquilo teve uma repercussão muito grande e trouxe esse debate para nós, né? Para nós usarmos ele como luta contra o racismo, não só lá nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, né? Não só lá na cidade grande, mas também aqui na onde a gente vive, né? Tem uma autora africana, queniana, que ela fala assim, vamos pensar globalmente e agir localmente, né? Vamos pensar no problema do racismo no mundo, mas vamos agir aqui onde a gente vive, para acabar com ele. Não é verdade? Sim. Né? Pessoal, agora, vamos ver aqui, eu gostaria que vocês me falassem quais são as dúvidas de vocês em relação a esse tema. Eu tenho uma dúvida, professor. Fala. Sobre aquele desenho que eu falei que ia desenhar, aquele lá é a capa dos livros que vamos dizer, os padres, essas coisas assim, morriam ou como assim? Não entendi. Tá. Aquele lá é a capa do Index.
O index é um livro onde tem a lista de vários livros proibidos pela Igreja Católica. Tá? Lá não tá os livros, lá tá o nome dos livros que são proibidos. Professora, Fala, então. é a lista ou um livro só? Não, ali é o index, ali é o livro, mas existe um livro onde tem vários livros lá, o nome de vários livros que são proibidos. É um livro com um monte de livro dentro. Não, o nome dos livros. Sim. Tá? Então, presta atenção, eu vou falar de novo. É a lista de livros proibidos. Entendeu? A lista de livros proibidos. Lá naquele... É a mesma coisa de um dicionário. Você pega o dicionário, lá tem várias palavras. O significado delas, não é? Lá no index tem o nome dos livros que são proibidos. Tá certo, Professora, Oi. ela tem noção mais ou menos quantos livros tinham no index? Olha, eu não sei quantos, né? Mas a gente... Provavelmente era grande, né? Por ser um livro só com título. Sim, era muitos livros, era uma lista enorme de livros, tanto que é um espaço bastante... Muitos foram queimados, pensa só, muitos desses livros foram queimados e outros foram guardados. Tá? E aí, gente, até é importante entender, lembra quando vem o Renascimento? Né? O Renascimento é um resgate da cultura clássica. Então, muitos desses livros foram elaborados, foram feitos lá na Antiguidade, que foi proibido durante a Idade Média. Aí, na Idade Moderna, eles vão ser retomados novamente, que é onde vai ser a valorização da cultura clássica. Tá bom? Gente, a gente passou, né, do horário, era até 2h40. Oi. Eu não escutei porque eu voltei agora. Tipo assim, se a gente lê esse livro, o que acontece? Eles falam como se você fosse um pecador ou algo assim? Isso, né? Hoje em dia, Duda, não, né? Porque hoje em dia não existe mais a censura, né? Hoje a gente lê o que a gente quiser. Né? Mas lá naquela época, a pessoa que lesse, ela era acusada de herege, ela era perseguida, ela era torturada, ela podia ser morta, tá? Ok? Professora? Ok. Fala. Essa aula está sendo gravada, não tá? Está. Aí, para onde que vai essa gravação? A senhora libera no GR8? No GR8. Inclusive, segunda eu dei uma aula e a gente colocou lá no GR8. Tá bom? E aí fica no fórum, fica onde? Porque eu cacei umas aulas e não achei. Uai, fica lá no... Fica em anexos ou arquivos? Fica lá, sabe lá onde vocês pegam atividade? Fica lá. Onde que a gente envia a atividade, em vez da atividade, é os videoaulas. Está escrito anexo entre parênteses arquivos. Exatamente. Professora, vai ter alguma atividade? Não, pessoal, a atividade é a do blog, tá? A atividade Aleluia! É aquela lá do blog. Professora, eu tenho uma dúvida. O professor Caio vai me passar a lista, viu? Então eu quero. E essa Professora, eu quero... Professora, pode sair, porque a aula de português já vai começar. Pode sim, meu amor. Eu tô tentando dar tchau já tem um tempão. Tá? Gente. Então, tchau. Bom vê-los. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Bom final de semana pra senhora. Boa sexta-feira também. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau, professora. Eu, Luiz Paulo Pérez Guimarães, 7º ano C, participou. Tá bom, eu vou pegar lá no chat. Tchau, professora. Deixa eu escrever aqui, então. Tchau, professor. Fique com Deus. Beijos, abraços. Obrigada pela participação, pessoal. De nada. Professora, me expulsei da cal. Te expulsar? Pra quê?